Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui ao vivo mais uma vez com conversa de bordo, hoje num canal diferente, porque a nossa convidada de hoje é uma mestre, é uma amiga, uma especialista, e ela vai falar bastante da experiência dela pelo Rio Sena. Estou falando da Idalina Gonçalves, da MG Travel lá de Curitiba. É uma grande amiga, já vou colocar ela aqui na tela. Olá. Boa tarde, Dalina, tudo bem com você? Boa tarde a todos. Não me joga tanta responsabilidade, hein? Não, de jeito nenhum. Fazendo muito elogio, aí já viu, né? Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos esperar um pouquinho aqui e ver os comentários para ver se está todo mundo ouvindo a gente direitinho. Tá. Boa tarde, galera. Vários amigos aqui, Thiago Porcino, Tereza Cristina. Olha, a Tereza Cristina é da novela das 9, será? O pessoal está ouvindo direitinho, o som da Idalina está um pouco baixo, alguém falou aqui? Será? Fala de novo com eles. Fala de novo com eles, Dalina. Aí, pessoal, como é que vocês estão me ouvindo? Tá baixo. E agora, pessoal? Vamos ver. Diz aqui que tá baixo, o Kleber diz que tá baixo. Você consegue chegar um pouquinho mais perto da tua máquina? Mas lembra de tarde, quando a gente fez o teste, eu não estava perto e estava ótimo o som. Bom, mas às vezes para eles fica um pouco diferenciado, né? Para mim tá ótimo, eu tô te ouvindo super bem, né? Bom, mas o importante são os nossos convidados, né? Você também, mas... Quer experimentar, tentar colocar o fone aí e vamos ver se ele melhora? De repente com o fone melhora. Mas de repente põe aqui. Oh my God. Só um pouquinho. Fala com a gente. O Fred disse que é para falar bem próximo do microfone. Então. E agora? Melhorou? Eu acho que sim, porque para mim aumentou bastante, inclusive. E o pessoal, como é que está se manifestando? É porque eu lembrei agora que você tem um microfone aí, né? Um belo do microfone. Chique. O pessoal está aqui, tem bastante gente. Nós já estamos com 32 pessoas e já estamos com 3 minutos de live. Então eu vou começar fazendo a nossa introdução, tá bom? Tá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, estamos aqui hoje, retomando com a Idalina Gonçalves, minha amiga, minha parceira, da MG Travel lá de Curitiba, e ela vem hoje para contar uma historinha, contar das suas experiências num cruzeiro que ela fez com a Scenic Luxury Cruise, pelo Rio Sena, né? Ela fez Paris, a Normandia, voltando a Paris. E antes de começar, eu queria mostrar para vocês, eu tenho como falar sobre uma mensagem que a Veli preparou para esses tempos de pandemia, né? É uma mensagem inspiradora, então eu vou pedir licença para vocês para passar um videozinho bem rápido e depois a gente começa a falar mais do produto, tá, gente? Vamos lá. Era só um minutinho. Há 18 anos, milhares de viajantes degustam as nossas experiências únicas e aprovam. Conectar pessoas de diferentes culturas, cores e sabores se tornou nossa especialidade. Continuar cumprindo essa nossa missão no futuro é uma das nossas certezas. Deixar os seus dias mais leves, compartilhar a esperança de um mundo melhor e a certeza de que tudo isso vai passar. Hoje convidamos você a olhar o futuro. Venha com a gente aproveitar ao máximo esse tempo que nos foi dado. Inspire-se, planeje sua próxima viagem, sua próxima experiência memorável. E conte com a gente para tornar seu sonho uma realidade.
Nossas experiências e conexões ao redor do mundo estarão lá, à tua espera. Cuide-se. Estaremos todos prontos e saudáveis para quando você puder vir. Vele Representações, experiências e conexões ao redor do mundo. Pois é, gente. Essa é a nossa mensagem de inspiração para esse tempo de pandemia. Nós vamos voltar a viajar com certeza, né? Num novo normal, mas a gente queria inspirar e por isso que a gente está fazendo todos esses encontros e esses bate-papos, né? Falando um pouquinho mais do nosso produto, né, para quem não está muito acostumado, eu costumo falar e abrir um pouco a nossa apresentação falando exatamente essa frase que é o nosso mantra, né? Mares te levam para os países e os rios te levam através deles, porque isso efetivamente tem a ver com o propósito do nosso produto, né, que é o cruzeiro fluvial, que é um produto completo, um produto que te transporta com segurança, com conforto, muito bem localizado, significa assim, 90 e tantos %, né, das atracagens dos nossos navios são praticamente no centro da cidade, né? Tem uma hospedagem padrão 5, 6 estrelas com todo o conforto e serviço de altíssimo padrão de hotelaria. As cabines são muito espaçosas, a maioria com varanda. A gastronomia, então, de altíssimo padrão, serviço all inclusive em todas as refeições. Nós temos, inclusive, no nosso portfólio, 2 que são all inclusive não só nas refeições, durante todo o período. Uma delas é a Scenic Cruise, que nós vamos falar dela hoje, né? A outra é a Uniworld. Passeios e atividades terrestres, ou seja, passeios e experiências inclusas, no mínimo uma diária. A Scenic, inclusive, inclui algumas experiências que são exclusivas para o grupo de hóspedes deles, né? E o foco na imersão cultural, né? Imersão histórica e cultural dos locais, do seu destino, né? As paradas, como eu já falei, as paradas são do coração da cidade, os navios são menores. Para quem está acostumado com o cruzeiro marítimo, existe uma grande diferença. Nosso maior navio, a capacidade máxima dele é de 196 pessoas. Né? Isso em base duplo, então você vê aí que são 83 cabines. Né? Em média, nossos barcos estão por volta de 165, 170 pessoas. Né? Então, assim, são muito, muito menores. E a diferença no tamanho também tem a ver também com os rios, né? A questão de os navios têm que ser baixos para poder passar embaixo das pontes antigas que tem nos rios europeus, né? As eclusas, que é uma outra característica muito bacana desse transporte, são diversas e elas têm uma limitação de tamanho, sim. Então, por esses motivos, os barcos são bem menores, né? E o foco, efetivamente, é no destino. Então, assim, as atrações a bordo, elas são momentos muito específicos e poucos, inclusive, né? Os ambientes são muito, muito intimistas, mas, assim, são super confortáveis e que podem garantir o que a gente hoje, né, uma situação nova hoje de mercado, que é o distanciamento social, né? Que fatalmente na retomada a gente vai ter que se preocupar muito com isso, né? Uma navegação tranquila, a questão do transporte não balança. Então, quem tem medo do famoso sick sea, né, o enjoo, dificilmente, aliás, eu diria para você que praticamente não vai conseguir não vai ter navegando pelos rios, né? Tem um detalhe aqui também nesse slide que fala da comunidade de você desfazer a mala e fazer ela uma vez só em 7 noites, né? O custo-benefício desse produto é excepcional, não tem a sombra de dúvida disso. O nosso portfólio, como eu falei, são diversas marcas nos fluviais, né? Hoje nós vamos falar da Scenic Luxury, é uma marca de origem australiana, mas também familiar,
né? Então faz uma diferença. Nós também temos hoje 2 marcas que são por canais e rios menores na Europa, e a Leboat, especificamente, é uma locadora de barcos. Você não precisa nem ter licença, mas você aluga o seu barco e sai navegando pelos canais. É um produto bem diferenciado e é ótimo para famílias, né? Também temos iates de descoberta e expedição, né? O Scenic Eclipse, que é da Scenic, também foi lançado no ano passado, já está navegando, não agora, exatamente, especificamente, né? Mas já está navegando desde o ano passado. A Emerald, que é a marca irmã da Scenic, está lançando para o ano que vem o Emerald Azurra, né, em setembro de 2021, e temos também a Poseidon Expedition, que basicamente faz os polos, né? Faz a Antártica, Ártico e o Polo Norte. E hoje também, tanto a VL quanto a MG, temos também os cruzeiros de altíssimo padrão da MCL Holding, que é a Norwegian Cruise Line, o Oceania Cruise e a Regent Seven Seas. Esta é a VL. Nós temos todos esses canais de contato para quem quiser fazer contato conosco, os agentes de viagem. Nosso foco é trabalhar com os agentes de viagem. Todo agente de viagem que quiser falar com a gente, temos todos esses canais. E, no caso do Paraná, a nossa querida MG Travel, com a Idalina e a sua equipe local. Esses são os contatos e depois a gente vai colocar isso mais no ar, tá? Bom, Idalina, eu vou pedir para você falar um pouquinho de você, se apresentar, porque eu já enchi a sua bola, e aí a gente começa a falar da experiência. Só para esclarecer para a nossa audiência, que é a mesma, não é fake news, não. A minha foto com a que eu estou falando agora. É que essa foto tem 2 anos. Depois eu quero a opinião se ficou melhor, tá bom? Bom, eu vou te falar que eu prefiro você com esse cabelo prateado, querida. Você está bem legal. Mas deixa eu dizer que, para mim, essa viagem com a Scenic, eu já tinha feito 2 experiências anteriores no Rio Douro e também no Danúbio. E com a Scenic foi a minha primeira experiência. E eu tenho que dizer que eu fiquei super bem surpreendida. Porque, por ser all-inclusive, eu não tinha vivido ainda essa experiência do all-inclusive. E você é surpreendida a todo instante com pequenas surpresas, sabe? E você relaxa. Em qualquer lugar que você está do navio, você é surpreendido com o garçom que vem servir um bom vinho, um suco. Vocês estão me ouvindo bem? Isso, mais perto é melhor. Não tem como você puxar o microfone mais perto de você? Não, mas ele já está super perto, mas tudo bem. Tá bom assim? Eu acho que melhorou bastante. Mas antes não estavam te escutando, mas quanto mais perto, melhor. Tá. Então, aí realmente eu fui surpreendida por isso, porque quando a experiência é nova, de repente você tem serviços que você não tinha na outra companhia, então eu mudei de opinião. Eu acho que a experiência all-inclusive é a melhor. Então, essa companhia, por tal, vocês podem oferecer com tranquilidade que os passageiros vão ter uma grata surpresa. Vamos lá? Vamos prosseguir? Eu quero que você fale um pouquinho de você. Você ainda não falou. Você falou. Eu sei que você é navegante há muitos anos, né? Bom, na verdade, a MG Travel já tem 26 anos, sempre foi voltada para cruzeiros marítimos, e há alguns anos, 7, 8 anos, a gente vem representando inicialmente, que era a First Star, que depois virou Vele, né? Então, a gente já tem bastante experiência na venda de fluviais também. E, sem dúvida, é um produto que eu acho que pode se desenvolver muito mais a partir do momento que os agentes que estão aqui nos ouvindo tenham, talvez, uma atitude bem proativa em oferecer o produto.
tá? Porque eu acho que também depende disso, que os passageiros em si, acho que ainda não têm essa cultura, então é isso que nós temos que passar para eles. A bela Essa é a ideia. experiência que é viajar. Então, a bela experiência que é viajar de fluvial. Acho que já falei um pouco de mim, né? Falou sim, falou sim. Não, Agora, quer ouvir o... não, uma coisa importante também da gente falar, antes da gente passar pela experiência, é tudo que está sendo trabalhado para retomada, né? Porque eu vou te ser bem sincero, acho que está todo mundo bem apreensível com essa história de vamos retomar, vamos sair, vamos isso, vamos aquilo, né? E principalmente quando se fala em cruzeiros, né? Cruzeiros, seja lá como for, e a gente está falando aqui de um cruzeiro fluvial, mesmo tendo essa característica benéfica a nosso favor, vamos dizer assim, de ser em embarcações menores, com menor quantidade de pessoas, né? Alguns ajustes nos protocolos de higiene, eles estão sendo feitos de uma maneira global em tudo que é navegação, né? No nosso caso, especificamente, deixa eu só elencar alguns itens, né, para que o nosso público, a nossa audiência saiba, tenha uma ideia do que está sendo feito, né? Os nossos barcos, todas as nossas marcas que a gente representa, elas já estão com uma situação diferenciada na questão de quantidade máxima de capacidade máxima de hóspedes, né? Que na retomada vai ser no máximo 100 pessoas para os navios que têm mais de 100, possibilidade de mais capacidade de até 160, por exemplo, né? Os menores, porque tem alguns roteiros que, por exemplo, o Douro, os navios são menores, são navios para 100 pessoas, a capacidade máxima vai ser 75 ou 80. Né? Isso é uma das providências para a retomada, para garantir a questão do distanciamento social, né? Também a questão de o questionário de saúde, que sempre é feito, né, numa embarcação, quando você vai embarcar, ele está sendo todo reformulado, vai ser obrigatório fazer ele online antes de você ir para a sua viagem, inclusive, e depois ele vai ser revalidado no momento do embarque. Também tem a questão como chama? A aferição de temperatura, né, a cada embarque ou reembarque, tanto de hóspede quanto de tripulação, com aquele termômetro que não tem contato, né? A questão do álcool em gel é uma coisa que a gente já usava muito, né? Mas agora vai ser obrigatório. Antes era uma coisa meio opcional, né? Agora é bem obrigatório. Desinfecção da bagagem no momento do check-in é outra situação bem interessante, porque está sendo formulado isso para que seja com sistema de desinfecção eletrostática ou de UV, de ultravioleta, né? E entre outras situações aí bem específicas para esse momento de pandemia ou pós-pandemia, né, vamos chamar assim, inclusive com a tripulação também, né? Diversos detalhes estão sendo feitos. Eu estou achando esquisito porque a minha amiga caiu, ela não está mais aqui comigo e eu preciso dela para a gente dar uma retomada. Pessoal, audiência, me dá um minutinho, deixa eu ver se eu consigo saber dela. Só para continuar falando aqui um pouquinho mais sobre essa questão dos novos protocolos, né? É importante que todo mundo saiba que os protocolos eles não estão sendo assim, cada um tem o seu, sem nenhum controle, né?
existe uma entidade, que é a CLIA, que cuida de tudo que é todo tipo de navegação no mundo, que está encabeçando para fazer um protocolo mínimo. Claro que, a partir daí, as pessoas podem e irão, as companhias irão criar os seus, incrementar, melhorar, cada uma vai ter o seu, mas assim, o protocolo mínimo ele já vai existir a partir da CLIA. Né? Puxa vida, não tenho ninguém aqui. Dalina não aparece. Não tem. Eu vou pedir um minutinho para vocês, para ver se eu consigo contato com ela. Deve ter dado algum probleminha lá no estúdio dela. Talvez tenha acabado a luz, alguma coisa assim. Deixa eu tentar fazer um invite para ela aqui pelo celular. Ah, ela está chegando ali, ó. A internet. Eu até que... Oi, Dalina. Oi, tá me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. E você, tá me ouvindo? Eu tô. Desculpe, porque eu tive até que mudar de lugar aqui, viu? Agora é com o microfone direto no computador, tá? Imaginei que tinha dado algum problema aí. Isso é tranquilo, é normal, tá? Tá. Desculpem aí. Não foi nada. Eu estava falando aqui dos novos protocolos, já dei uma repassada com a nossa audiência, tá tudo certinho, tá? E aí, agora, vamos começar a falar da nossa querida, da experiência que você teve com a Scenic, né? Tá. E eu vou pedir uma licencinha para a nossa audiência de novo, para que a gente possa passar mais um videozinho, esse especificamente agora da Scenic, que é muito bacana. Então, vamos lá, vamos falar do nosso querido roteiro, que a gente fez junto não, né? Que você fez e eu também já fiz, mas eu fiz numa outra época, de uma outra forma, mas a experiência não deixa de ser bem particular e enriquecedora e diferenciada, né? Nós estamos falando da Scenic, a Scenic que você falou, que você já deu uma palhinha para falar da diferenciação e que você realmente mudou de opinião, né?
Eles têm um outro slogan também, Never Lose Your Sense of Wonder, né? Para você nunca perder o seu senso de se maravilhar com as coisas. Isso, se maravilhar com as coisas, exatamente. Exatamente. E aí, a experiência a bordo, que é o grande diferencial também da Scenic, né? São suítes extremamente amplas. Você quer falar um pouquinho? As cabines são amplas, são super confortáveis, e o que eu acho que um diferencial da Scenic é a tecnologia que eles têm a bordo, inclusive dentro das cabines. Por exemplo, a TV, ela é incrível, você conversa ali, você vê o roteiro todos os dias, você pode ver todo o descritivo das excursões, você pode ouvir música a hora que você quiser, enfim, eles têm um computador que você tem na cabine também, você dentro da cabine tem todas as comodidades possíveis, inclusive nos banheiros, no chuveiro você pode fazer uma cromoterapia, começa a acender luz de tudo quanto é cor, aquilo te dá um relax, que você não quer sair do banheiro, então, do banho, né? Depois que você chega de um dia de excursão, ter essa experiência é maravilhoso. Realmente, isso foi uma coisa que também me surpreendeu, e surpreendeu a minha amiga que viajou junto comigo, que é uma pessoa super acostumada a viajar e sabe do que é bom, e ela simplesmente ficou maravilhada. Quando a gente fala, né, é bom também, eu estou passando aqui as diversas categorias que a gente tem, né, e quando a gente fala que a maioria tem varanda, é importante a gente também falar, né, que a Scenic tem uma característica que todas as varandas delas são esse janelão, né? Então você abre a janela e tem uma varanda. Ou ela é varanda francesa, ou ela é um balcão, como é o caso dessa suíte, da Royal Balcony Suite, tem as duas, na verdade, né? Que você pode fechar uma parede aqui nesse segundo balcão, nesse segundo espaço onde tem as cadeirinhas e a mesinha, e aí vira um balcão como se fosse ao ar livre, né? O que você falou da tecnologia também uma coisa que me surpreendeu também quando eu naveguei Scenic, né? Porque até o audio guide também é bem diferenciado também, né? E aí, Wi-Fi o tempo todo também, né? E ainda complementary, quer dizer, faz uma baita diferença também, né? Também. Agora, essa coisa das varandas no fluvial, eu acho que isso é uma coisa que os agentes devem sempre convencer os passageiros a viajar varanda, porque isso faz um diferencial no fluvial. Uma vez que é uma viagem cênica, você está dentro da tua cabine apreciando aquelas paisagens maravilhosas, principalmente os rios europeus, né? Realmente é uma diferença incrível. Então, às vezes, o passageiro paga um pouco mais, mas você tem que passar isso para ele, o que vale a pena, né? Vale a pena. Vale a pena, exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. E também, vamos falar um pouquinho também das áreas comuns, né? Por exemplo, o Sandeck, com piscina, inclusive, né? Não, e uma coisa que era importante destacar também, que você na foto anterior, dá para você voltar, olha a decoração desses navios. É clean, ela é contemporânea. Super. Quem é que não vai gostar do navio com uma decoração dessas? Não é rebuscado, não é? É de extremo bom gosto. Então, isso também é outro diferencial da Scenic. É verdade, isso é verdade. Chama atenção, tem bastante vidro, né? Bem moderna, bem moderna. Essa foto é uma foto da sala de estar da Royal Honor Suite, que é a maior dos navios da série. Mas o padrão do navio é todo esse. Todo assim. Todo assim. A gente vai poder ver também. Então, tem o Sandeck, existe uma piscina, a piscina é aquecida, né? Não é aquelas hot tube a 40 graus. É um aquecimento só para quebrar o gelo, né? Tem uma academia nos navios, né? E que a gente usa
Porque depois... Você chegou a usar academia? Usei, porque quando eu vi lá, depois com aquelas gastronomia incrível, como é que você não vai ter que ir para academia? Porque eu preciso justificar para o dia seguinte, tá podendo experimentar tudo que eu tenho direito. Realmente a gastronomia é um caso à parte. E eu gosto também de ocupar o tempo também com atividade física. Aliás, esse é um diferencial também, que eles têm o personal que todas as manhãs, para aquele passageiro que tem o hábito de pela manhã já fazer uma atividade física, eles têm, um dia era yoga, outro dia era uma coisa mais zen, com música do Tibete, sabe, é uma atividade bem variada para que pegue o gosto de todos os passageiros. Não, olha, a Scenic, outra coisa impressionante é a tripulação, como eles são bem treinados e como você percebe que eles fazem aquilo que eles estão fazendo por prazer, não por obrigação. E é muito bom quando a gente sente isso, quando alguém está te fazendo um serviço e você percebe a satisfação com que aquilo está sendo feito. Isso não tem preço, não é verdade? É com vontade, eles trabalham ali, eles estão ali trabalhando e estão satisfeitos. E isso, para a gente que está sendo servido ali, é fantástico também. Eu diria que isso é uma característica das companhias, todas as companhias que estão na Europa, e a CN não foge disso, e que estão no nosso portfólio, todas elas são familiares, companhias familiares, e eles fazem questão de transparecer isso no trato, né, ou no treinamento que eles dão para todo o staff, toda a tripulação deles, para que receba o hóspede deles como sendo alguém parte da família. Né? Isso é uma característica da CNC bem grande. Da AMA também. Da AMA também. Porque eu acho que quando tem família envolvida, e o próprio fato dos navios não serem grandes, né? E ter uma boa proporção de tripulantes, passageiros, existe assim, cria um ambiente intimista e um relacionamento muito bom entre os passageiros e a tripulação. É verdade. Sabe o nome, sabe o teu nome, sabe das tuas necessidades. No dia a dia eles percebem isso, estão sempre presentes para satisfazer tudo que você precisa. Quais os hábitos que você tem no restaurante, se você tem alguma limitação, restrição de refeição, eles acabam sabendo tudo. O vinho que você gosta, é impressionante. Isso você se sente bem, né? Você se sente acompanhado. É maravilhoso. E tem, assim, no Realmente Tudo Incluído, né, que é um dos slogans deles, né, da Scenic, tem alguns detalhes, algumas características que são bem pitorescas, né, eu diria, essa questão do serviço de mordomo, porque qual foi a sua experiência? Conta um pouquinho disso para nós, Dalila. Para nós, primeiro, o Coco, olha o nome do nosso mordomo, Coco, ele era um romeno, um menino de 26 anos, extremamente agradável e simpático, e ele já nos recebeu na recepção, porque a hora que a gente entrou, primeiro, a mala já fica lá fora, já vão levar para a tua cabine, você já chega, já está tudo pronto, é tudo muito ágil. E ele já nos pegou e levou para a cabine para explicar tudo que tinha dentro da cabine. Ele era muito bem-humorado. Então, não é uma coisa que eu, particularmente, nunca tinha tido a experiência com mordomo. Então, você pode pensar, vai ser meio constrangedor. Não, se você quiser se utilizar dos serviços deles, você se utiliza, se não, mas é sempre muito agradável, né? Porque alguma coisa lá dentro da cabine não se não funcionar, você não souber lidar com alguma coisa, tecnologia, chama o Coco que ele vem na hora. Então, isso é fantástico. E ele era muito preocupado e cuidadoso conosco, sabe? Sim. Então, foi uma experiência maravilhosa também. E outra coisa, todas as cabines da Scenic têm um mordomo.
Ele oferece motorhome para todas as cabines, isso é verdade. Isso é verdade. Não, mas a experiência que eu tive foi maravilhosa. Né? Eu e Estela a bordo, e a nossa mordoma, né, virou e falou: pode pedir o que você quiser, porque eu te ajudo. Eu falei: você pode fazer minha mala? Aí ela falou: claro, assim que o senhor sair, eu faço isso. Né? E ela perguntou para a Estela se ela gostaria que fizesse. A Estela falou, a princípio, não preciso. Só que aí, antes dela sair, a Estela mudou de ideia e falou: não, faz o meu também. A Estela ficou preocupada de não achar aonde ela tivesse guardado, né, as coisas. Uhum. Quando nós voltamos, estava tudo extremamente arrumadinho, tudo bacana, tudo fácil de você achar as coisas, separado o que era da Estela e o que era meu. Olha, isso, vou te falar, é uma experiência que a gente não está acostumado, como você falou, eu também não estava. Né? E quando a gente não está acostumado, a gente passa pela cabeça aquela coisa: vou abusar, não vou abusar, mas isso está no escopo do trabalho deles. Né? E eles têm prazer em fazer isso. Mas no meu caso particular, por exemplo, com a mala, eu gosto de mexer nas minhas coisas. Não é mais por privacidade, entendeu? Então, cada um, mas tem gente que faz absoluta questão de ter, obviamente, se até o dia da pessoa é assim, né? Mas é uma experiência incrível. E a gente tinha, inclusive, assim, você tem direito a 2 roupas passadas por dia. O que, por exemplo, nos outros navios de grande porte, se você quer, ou você paga por isso, aí não, já está tudo incluído. E é bom. Você vai usar uma roupa à noite, a roupa toda amassada, aí fica, não é? Então, isso era um diferencial, que ele ia lá, pegava, já trazia a roupa passada para a gente. Enfim, a experiência... E o que eu achei interessante também, que não é um serviço que está incluído, porém, você tem que ficar pedindo. Eles estão sempre à disposição, sempre perguntando: está precisando de alguma coisa? Precisa que eu passe alguma roupa? Quer que eu faça o seu chá da tarde na cabine? Você vai estar aqui, né? Você prefere tomar o seu café da manhã na cabine? Eu posso trazer. Tem tudo isso, né? Essa questão coisa espontânea, né? É uma coisa que acontece naturalmente e espontaneamente. É verdade. É verdade. Além disso, tem toda a questão também do diferencial. Eu costumo falar que a Cine é o nosso padrão 6 estrelas, né? Porque é all inclusive e tal, e alguns diferenciais, como, por exemplo, o minibar, que é abastecido diariamente, né? Água disponível em todos os tours, sempre tem. Como você falou, a cortesia de 2 peças de roupa passada por dia, Wi-Fi free, harmonizações de pratos e vinhos no Table à Rive. Table à Rive é o que a gente chama de uma experiência gastronômica. Né? E as amenidades, que são todas L'Occitânia, os amenities de banheiro. Né? Então, assim, as opções de bebida também são de altíssimo padrão. É uma companhia realmente bem diferenciada. Eu gostei muito da experiência. E você, pelo jeito, também, né? Só, amei. Fiquei super bem surpreendida. E recomendo totalmente. Maravilha. Bom, então vamos falar um pouquinho do nosso roteiro, vai? Isso. Vamos lá? Vamos. Bom, o que eu acho é que a França, por exemplo, das vendas que nós fazemos, o que a gente vende, de maneira geral, de fluvial? Reno, Danúbio, às vezes tulipas, né? Que é Reno também, né? Lá de cima. Mas nós não vendíamos muito França, e realmente é um país riquíssimo em termos de opções de rios, né? Então, eu conheço só o Sena, mas há outras maravilhosas opções também, né? Mas da minha experiência, efetivamente, a Normandia é pela paisagem, pela história, né? Nós temos a história recente aí da Segunda Guerra, o dia D, que apesar do tema ser esse, depois eu vou falar mais na frente, que é uma coisa incrível também, a história
da Guerra dos 100 Anos, que tem a história da Joana d'Arc também, é outro fator importante para esse destino, e a riqueza da gastronomia também, a parte toda cultural. Então, realmente, é uma experiência incrível. Esse roteiro ele é muito legal. Eu fiz, foi o meu primeiro cruzeiro fluvial, viu, Dalina? Que eu fiz com Estela. E Começou bem, hein? Oi? Comecei bem, né? Bem. Uhum. Foi em 2009, mas você sabe o que é engraçado? De lá para cá eu já fiz o Reno 2 vezes, o Danúbio 2 vezes, fiz a Provence também, com a Bourgogne, que é lindo. É maravilhoso. E chegou num momento que alguém um dia perguntou para mim qual é o seu preferido. Eu falei, eu prefiro não opinar, porque eu acho que é uma questão de gosto, inclusive, né? Mas depois eu pensei bem e falei, não, o meu preferido, eu não estou falando para a pessoa fazer, eu vou falar o que eu prefiro. E aí eu descobri, fui fazer aquele balanço, né, para ver prós e contras, né, do que eu já conheci, e eu descobri que o meu preferido é o Senna, por causa de tudo que você falou. Porque você tem toda a história da Segunda Guerra, tem a história do impressionismo, né? Isso. Monet, que é o pai do impressionismo, tem Joana d'Arc em Rouen, a Catedral de Rouen, e você tem Paris, né? Então, assim, para mim é o meu preferido. Não que eu não gostei dos outros, eu amei os outros, né? Mas... Não, olha, só o fato de começar, por exemplo, a França recebe só 83 milhões de turistas por ano. E Paris recebe só 44 milhões de turistas ano. Então, imagine você começa bem e termina bem, e o meio é bem também, né? Quer dizer, não tem o que falar. Eu começar por Paris, já está aí o grande diferencial, já é o apelo, né? Eu até acho que o ideal é deixar Paris para o final, né? É o grande finale. Para quem nunca foi para Paris, eu deixaria para o final. Agora, para quem já conhece, não tem, pode chegar antes, fazer alguma coisa, que o nosso caso, a gente foi um dia antes, e depois já voltamos direto, né? Mas Paris é uma daquelas cidades que, quantas vezes você for, quantas vezes você vai se surpreender pela variedade de opções que você tem. Museus, my God, galerias de arte, monumentos, parques, gastronomia, compras maravilhosas. Quer dizer, não é? Então, é verdade. Vamos começar aí a viagem? Olha, vamos lá, suas experiências a bordo. Olha lá, tem algumas fotos suas aí, né? Essa questão da gastronomia. Você estava com quem, Idalina? Eu estava com a minha amiga Irene, que é a que está aí do meu lado. Tinha um casal de Santiago, tá vendo esse casal, a senhora de amarelo, e que é um operador chileno, um casal incrível, e as meninas aí de Natal, da operadora lá de Natal, tá vendo aí? Estou vendo. As que estão do lado esquerdo, as duas. Sim. Foi incrível, acompanhar. E o garçom que está aí era uma exceção, era um português da Ilha da Madeira que praticamente nos atendeu o tempo todo, e ele um romeno. E realmente eles faziam todos os nossos gostos, todos. Então foi... Essa foto até está meio... Ela devia estar lá para a parte, mas já está valendo aí, ó. Mas eu vou te falar uma coisa, isso é uma outra coisa que também me chamou a atenção. A tripulação, ela é praticamente 100% europeia, né? Muita gente do leste europeu. Muitos ucranianos, rumenos, era a maioria. E português só tinha ele. O resto era rumeno e ucraniano. Verdade. Não tinha filipino, sabe? Essa coisa do navio grande. Essas fotos são tuas? São da cabine que você estava? São minhas. Essa era a cabine. Não, eu coloquei essa fotinho aí da orquídea, porque era tudo planta natural. Você vê o cuidado que eles têm, né? A delicadeza
dessa decoração, tudo te comove, assim, né, no dia a dia no navio. É verdade, é verdade. Faz um diferencial, sempre, sempre. Né? Além disso, também, essa questão da gastronomia, uma coisa que a gente ainda não falou, mas é a parte dos insumos, ou dos ingredientes frescos, né? É bem... Eles compram localmente, a cada parada. Eles vão se abastecer, né? Como você até bem falou outro dia, o fato do navio não ter tanto espaço para guarda de alimentos, então, mas não é por isso, obviamente, é porque as paradas eles sabem que vão encontrar alimentos frescos, de época, né? E para preparar aqueles pratos locais maravilhosos também. Aqui foi a primeira noite, após o jantar, olha a vista que a gente tinha lá da Torre Eiffel. Vocês pernoitaram a primeira noite? Pernoitando. Não. Já nós chegamos próximo do almoço, e aí ficamos até 10 horas, mais ou menos, quando ele zarpou, já para Conflans. Tá. Então, aqui é a noite que você estava zarpando, né? Isso. Eu incluí foto minha aqui, que, no meu caso, o meu roteiro, ele começou em Le Havre, lá na Normandia, e terminou em Paris. Então, essas fotos são eu chegando em Paris. E você sabe quantos quilômetros tem o Rio Sena? Não sei. 776 quilômetros. E deságua no Canal da Mancha. É um rio bem longo, né? Mas é de onde? De onde a onde? É do sudeste para noroeste. Tá, mas... entendi. Mas não é de Paris, né? De Paris até o Canal da Mancha, você sabe quanto tem? Não, né? Acho que dá quase 300 e poucos quilômetros. Quase a metade, é verdade. Eu lembro bem, porque se você parar para pensar, essas distâncias em linha reta não é um circuito muito longo, né? Mas aí você vê o desenho do rio, ele é uma serpentina incrível, né? Então, você parece que você está indo longe, mas não é tão longe assim. Eu lembro que quando nós chegamos, no dia que nós chegamos e fomos para Le Havre, eu peguei um trem do aeroporto e fui direto para Le Havre. Em 2 horas eu estava lá. Então, assim, e aí a gente faz esse percurso com calma, com tranquilidade, parando em cidadezinhas, né? Então, assim, Conflans, por exemplo, essa foi a tua primeira parada. Fala um pouquinho aí. É a confluência, ali, Conflans é confluência, né? Do Sena com o Rio Oise, e é uma cidade medieval, muito linda, não é grande, mas aí a gente já teve, então, as duas experiências, tá? Que a gente tinha 2 opções, que a cidade em si nós demos uma caminhada, mas efetivamente o que nós fizemos foram os passeios free choice, que eles chamam, né? Que tinha para Auvers-sur-Oise, que é a terra de... Olha, o meu francês, se fosse inglês, eu falaria bem melhor, mas vocês me perdoem aí. Está ótima, Marceli. Que é a cidade onde ficou o vilarejo que Van Gogh passou os últimos 66 dias de sua vida, porque ele era muito apegado ao irmão dele, o Theo, e ele eram 5 irmãos, mas esse irmão realmente era muito próximo, e ele também se tratava lá com um médico de lá, que o incentivou muito a pintar. E para vocês terem uma ideia, nesses 66 dias que ele esteve lá, ele fez 32 gravuras e 70 pinturas. É incrível, né? A genialidade que eles diziam que ele era esquizofrênico, eu acho que era uma genialidade assim fora do comum, né? E realmente essa visita eu não fiz, tá? Era um dos opcionais. Entendi. Aí e ali tem outra coisa na cidadezinha, que eles têm os locais que ele pintou.
eles homenagearam-no com placas da pintura dele, que você pode contrastar a pintura com o original. Então, tem 29 placas em locais distintos. Aliás, teve até uma opção aí, se puder passar, eu acho que não, eu fui para Palácio de Chantilly, aqui, ó. Veja, passa para frente, por favor. Olha aí, ó. A versão dele com a igreja em Conflans. Ai, que legal. Conflans não, em Auvers-Farce. Você viu que espetáculo? E aí vamos voltar para o palácio. O Castelo de Chantilly. Eu fui nesse opcional. O Castelo de Chantilly, todo mundo já sabe o nome, por quê, né? Bom, eu sei. Conta aí, para a nossa audiência. Ele foi criado pelo famoso François Vatel, que era um chefe e maître d'hôtel, que servia simplesmente o Luís XIV, o Rei Sol, e foi ele, ia haver um grande evento no palácio, e ele criou exatamente para esse grande evento o creme de chantilly, viu? Com baunilha, com... Não sei se vocês são bons na confecção, mas ele com certeza era. Bom, mas esse é um ambiente incrível, os jardins são maravilhosos, e ele foi fundado no século XIV. Os ambientes internos são incríveis, com uma biblioteca que tem 12 mil obras e muitos documentos históricos, e tem também uma cópia da primeira edição da Bíblia traduzida por Gutenberg. Os jardins, não tem nem o que falar, o ideal é que tivesse muitas fotos aí para a gente mostrar, porque realmente são jardins incríveis. Aliás, quase todos os palácios e castelos da França têm jardins maravilhosos, né? E também a Galeria de Arte é o segundo acervo de pinturas antigas depois do Louvre. Não sei se você sabia, Ricardo. Não sabia não. Chantilly não sabia não. Tem muitas obras de Rafael, então é outro apelo enorme no Palácio de Chantilly. Fora isso, eles têm os grandes estábulos da época do Príncipe Condé, desde o século XVII, que são cavalos puro sangue de tração, até hoje, que são treinados lá para grandes cerimônias, que eram para grandes cerimônias reais, e hoje virou um centro equestre que treina cavalos para competições no mundo inteiro. Então, também, sabe, é o tipo de programa e passeio que dá para passar o dia, né, na verdade. Com certeza. Não é? E tem 3 restaurantes disponíveis também lá, e ainda tem também o Museu do Cavalo. Viu quanta coisa para fazer? É no dia inteiro. Dá para passar o dia. Foi um passeio maravilhoso também, viu? Esse passeio vocês passaram o dia, como é que foi isso, Dalila? Foi o dia inteiro, não? Praticamente, mas não foi, a gente voltou para almoçar no navio. Não foi full day, não. Porque depois a gente ainda pôde aproveitar um pouco de Conflans, e depois o navio já seguiu para Rouen. Tá bom? Então vamos para Rouen agora. Vamos para Rouen. Rouen, essa cidade linda, super pitoresca e super turística também, né? É a capital da Normandia. Muita história. As casas estilo germânico, né? Eles chamam de Half Timberland, que elas são em seções, são feitas por seções, com essa pintura colorida e esse teto caído, né? São singulares. Realmente a arquitetura de Rouen é incrível. Todas feitas de madeira, né, inclusive. Isso, de madeira. Outra coisa que chama a atenção em Rouen, bom, primeiro, a própria história, porque a cidade é a vida de Joana d'Arc, né? Ela é algo que respira Joana d'Arc em Rouen.
essa igreja que você está mostrando foge completamente da arquitetura tradicional. A explicação que é dada é que a Joana d'Arc era uma mulher à frente do seu tempo, sem dúvida. Então, eles fizeram essa coisa bem moderna, esse teto de madeira é uma coisa impressionante, né? E se você voltar um pouquinho na praça, no Mercado Velho, né, que é a Praça do Mercado Velho, essa igreja fica exatamente à direita, né, dessa foto. Sim. E aí é que a Joana d'Arc foi queimada, infeliz, na fogueira, né? É meio desagradável até. Mas a história dela é muito linda, porque ela, com 13 anos, ela começou a ter as visões, né? Que era com São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, dizendo para ela o que ela deveria fazer em termos de quase que uma premonição, né? Que ela ia vencer o sítio lá em Orleans, o cerco de Orleans, e que ela iria coroar o rei Carlos, enfim, e realmente ela acreditou naquilo, né? E ela chegou até próxima do rei e ela liderou mesmo os exércitos para o cerco de Orleans e ganhou a batalha. Aí há uma controvérsia se ela efetivamente entrava na luta mesmo, ou se ela era uma fonte de estímulo para os soldados, que eu acredito, para os guerreiros, né? Que eu acredito que seja mais isso, obviamente. Mas ela teve uma importância imensa na história da França, porque a Guerra dos 100 Anos, que na verdade teve 116 anos de duração, e ela foi um elemento que, efetivamente, depois de alguns anos, já a França se libertou, né, do domínio inglês, que por 116 anos eles travaram batalhas terríveis, né? E então a Joana d'Arc efetivamente foi uma personagem de extrema importância e foi falecer com 19 anos de idade, e depois ela foi absolvida. Isso é impressionante, né, a idade dela. E ela foi absolvida depois, mas você sabe por que ela resolveu atacar os ingleses? Porque os ingleses entravam nos vilarejos e eles destruíam tudo e estupraram a irmãzinha dela menor e mataram-na. E ela desenvolveu, diz que, um ódio enorme pelos ingleses, provavelmente a partir daí, até pelo choque, porque também se conjecturava se ela não tinha algum problema de loucura, né? Mas quem é que vê todo o sofrimento dela por 12, 13 anos, o choque que você passa, aí é que ela começou a desenvolver as visões e tudo mais. Mas é uma história maravilhosa, e ela foi absolvida porque o rei Carlos VII, ele não quis que a coroação dele estivesse atrelada a alguém, porque quando ela foi julgada pela Inquisição, ela foi julgada por heresia, por bruxaria, até por prostituição, porque disseram como é que ela foi para a guerra só com homens, mentalidade da época, né? Então ele não queria que a coroação dele tivesse relacionada com uma pessoa que foi julgada pela Inquisição, então ele mesmo forçou a absolvição dela. Agora, ela foi ser canonizada só em 1900 e alguma coisa, né? É impressionante, né? E aí também tem uma estátua dela, bem pequenininha, ela era bem mirradinha ainda. A história dela é linda, né? Maravilhosa. Eu acho que é uma das coisas que vale a pena. E aí está a incrível Catedral Notre-Dame de Rouen, né? Que tem 3 portais e é de uma beleza incrível. Vamos falar mais. E aí é que está o coração do rei Ricardo, coração de leão. Exatamente. O coração dele está aí.
Quem quiser ver, pode ir lá comprovar. Não dá, não sei se dá para ver, mas ele está aí. E a cidade é uma graça também, né? Não, mas a cidade para mim, é a mais linda, né, da região da Normandia, né? Não, tem Honfleur também, que a gente vai falar. Honfleur é demais. Também é fantástica. Olha lá. Sabe quantos quadros o Monet fez de Honfleur? De Honfleur? 30. Perdi a conta. Mas também olha aqui. Quantos? Repete aí. 30. 30? Só de Honfleur. Só de Honfleur. Só desse porto aí. Isso. Que é uma coisa incrível, né? Você foi, né, para Honfleur? Eu fui sim. Fui sim. Porque eu já não, eu já fiz outro passeio, tá? Depois a gente acaba se arrependendo um pouco, né? Por acaso é esse daqui, de Caudebec? Não, peraí, Honfleur, eu fui... Não, esse dia era o dia D. Ou você ia para Honfleur, ou você ia para o dia D. Que a gente vai falar mais para frente. Tá. E Caudebec, você fez... Como é que é? Não, mas tá invertido aí isso. Tudo bem. Tá, porque o quarto dia que eu fui para Omaha Beach. Mas aí é o quinto, mas tudo bem. É que eu estava falando das opções que tinham de passeio no dia, né? Tá, tudo bem. Não tem bom? Não tem Vamos inverter aqui. Bom, então, nessa região, a gente foi em 2 abadias, tá? Essa que é Vendrille. Você me fez me perder aqui um pouco, mas não tem problema. Peraí que eu posso passar direto. Não. Vamos lá. Essa... ainda tem bastante experiência aqui em Honfleur. Olha o quadro. Olha aí o quadro do... Esse é um dos quadros do Monet. Olha, fala do dia D, vai, continua na tua... Essa é outra experiência. A gente volta no Caudebec. Isso. O dia D, a gente tinha 2 experiências, tá? Ou ia para o Omaha Beach, que foi a minha opção. Tá? Esse é um full day, com lanche, com um almoço maravilhoso, num lindo... num vinhedo. Que foi uma experiência incrível. O que me surpreendeu em Omaha Beach? A saga dos aliados, que levaram 2 anos se preparando para a invasão da Normandia. Então, ali você vê do que o ser humano é capaz, né? E do nosso amigo Winston Churchill, que eu acho que ele foi o maior incentivador, né, do dia D. Então, essa foi para vocês terem uma ideia, em Omaha Beach, do 6º dia, porque era para ser a invasão no dia 4 de junho. Porém, por causa das marés, não foi possível. Então, ficou para o dia 6 pela manhã, e do dia 6 ao dia 12 de junho, houve o desembarque, olha isto, nas 5 praias, de 220 mil homens, que foi a Utah e a Omaha Beach, que eram os americanos, aliados americanos, a Gold, que eram os canadenses, e a Juneau e a Sword, que eram os ingleses. Então, só a Omaha Beach, ela tinha 10 quilômetros de extensão, que eles tinham, que estavam com as defesas dos alemães, com casamatas e bunkers que eles construíram e que mesmo após a invasão eles não conseguiram destruir. Você deve ter ido. Eu fui sim. Foi, né? Você viu os bunkers inteiros, né? É uma coisa impressionante. Esse campo aqui estava cheio de bunkers. Foto de barco. É impressionante. Ao Museu de Arromanches você foi? Fui. E aquele museu, para mim, ele tem as maquetes,
todos os equipamentos que eles utilizaram e a logística que eles fizeram nas praias. O que me impressionou, isso aqui que está aqui, né, que aparece nessa foto. Exatamente. Isso é concreto que eles trouxeram de Dover. Concreto e barcos. Lembra que eles afundaram barcos? A história é impressionante. Para poder fazer 25 fragatas. Pier, né, e desembarcar eles formaram uma baía, na verdade. Né? Foi incrível. É uma coisa inimaginável. Eu, quando vi o museu, por isso que eu acho que o museu é importante, porque pelas maquetes você tem uma ideia da envergadura que foi a coisa, e do trabalho, como é que a imaginação humana pode promover uma coisa dessa envergadura, sabe? É uma coisa que deixa a gente de boca aberta e surpresos diante do que o ser humano é capaz de fazer positivamente quando ele quer, né? Embora tenha sido uma coisa que era, né, infelizmente, por uma guerra, mas a finalidade era de libertar a França e começar ali a derrocada do nazismo. Então, isso é uma coisa que é maravilhosa, a gente saber da capacidade que tem o homem. É fato. Depois a gente visitou o cemitério americano. Aqui em Omaha, parece que eles, no primeiras horas, eles mataram quase 3 mil americanos, porque houve uma falha, que eles não pensaram que eles tinham que proteger os soldados atrás de tanques, porque muitos tanques também afundaram, né? E tinha tanques flutuantes. Você pode acreditar que tanque flutuante é uma coisa... Olha, vale a pena ver ali o Mais Longo dos Dias e o Resgate do Soldado Ryan, né? Que dá uma... É bem fidedigno ao que aconteceu. Verdade. É verdade. Tá bom? É verdade. Então é isso, a história do dia D. O dia D é uma situação... Uma coisa também que me chamou bastante atenção é como a região cresceu e cresceu voltada para a arte, né? E para o que ela tem de melhor lá, que são o gado leiteiro, né? Inclusive, né? Então, e a gente come bem lá, né? Ai, não, esse dia... Foi um dos dias que a gente fez um passeio que era half day e a gente voltou para o brunch dentro do navio. My goodness! Nos passageiros ficaram alucinados, é lógico que entre nós, todos, mas todos, foi uma unanimidade, porque tinha de variedade de queijos. Era uma coisa que a gula, assim, na sua melhor essência. Eu vou te falar que eu comi muito, não me preocupei com nada. Dá uma olhada ali. É que as fotos, sabe? Eu fiz várias fotos, os pães e o sommelier lá fazendo toda a harmonização, sugerindo o melhor vinho para tal queijo, enfim... Aquilo foi eu acho que demorou muito mais o brunch para terminar do que o dia habitual. Você sentia os hóspedes excitados ali com aquele brunch, porque dá uma olhada. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Foi incrível. É incrível. E você sabe que o camembert, o Neuchâtel, tem 4 tipos de queijos que são protegidos da região da Normandia. É verdade. Não é? Então vamos para onde agora? Estamos na sequência aqui certa, correta? Estamos... Não. Vamos para as abadias. Volta para as abadias? Volta. Ai. Então, nós temos ali, quando nós nós tivemos 2 opções, tá? Ou você ia para Fécamp, visitar o poderoso Palácio Beneditino, que é lindo. Me parece que a Gisela, ela colocou uma foto do Palácio Beneditino, mas depois você mostra. Eu optei por fazer a região das abadias.
Então, nós visitamos 2 abadias, essa de Vendrille, você veja bem que Essa do meio? Não, aqui à esquerda, tudo é da própria Vendrille, porque ela está ativa ainda, essa abadia, tá? É de monges beneditinos, ela está ainda, tem muito restauro a fazer, mas ela está praticamente refeita, porque elas são do século VII. Olha. Então, imagine que os vikings chegaram, destruíram um pouco, mas a Revolução Francesa fez o estrago maior. E essa se manteve muito bem. Você pode ver, o abade que nos atendeu era uma figura incrível. Primeiro que ele foi abrir lá a abadia, ele tinha uma chave que devia ter uns 20 centímetros. Meu Deus! Ele abriu, aí ele nos conduziu por toda a abadia. Essa do centro, ela foi tirada, ela foi restaurada e recolocada em outro lugar, a antiga, entendeu? Eles aproveitaram uma parte antiga e transplantaram para um outro local para fazer o restauro. Entendi. Entendeu? Esse passeio vale super a pena, sabe? Porque ela está funcionando até hoje, tem missa diária com cantos gregorianos. Bom, eu amo esse tipo de coisa porque eu me transporto no tempo. Eu não sei se você é assim. Aqui, essa já é a outra abadia, tá? De Jumièges, a abadia. São as ruínas de abadia mais lindas da França. Também está no processo de restauro, mas essa vai ficar mesmo como ruínas, porque... E o nosso guia era um historiador, para você ter uma ideia, eu acho que nós ficamos aí nessa abadia 1h30. Em nenhum momento as pessoas pararam de prestar atenção no que ele estava dizendo, na história que ele contava. Aqui na Revolução Francesa foi que fizeram o maior estrago dessa abadia, mas vale a pena realmente visitar. Eu, como adoro história e essa coisa meio de introspecção, de estar num lugar em que você quase que entra lá em meditação, eu amei esse passeio, achei lindo, lindo, lindo. É a famosa imersão, né? Quando você faz uma imersão na história, na cultura, na história local. Exatamente. Essa característica dos guias, como eles são muito profissionais e entendem, né, do que estão falando. Eles são preparadíssimos. E como eles sabem, e você percebe que é um conhecimento muito sólido, olha, essa era outra opção de passeio, que era para Fécamp, que é o palácio, uma visita ao Palácio Beneditino, que é um palácio também maravilhoso, esse passeio eu não fiz, e que tem também, parece que degustação, porque tem uma destilaria lá de licor, e você faz lá uma degustação. É bem bonito esse palácio, se alguém tiver a curiosidade de ver, procurar melhor e ver, é de uma beleza incrível esse palácio. Então, esse foi o dia. Pela fachada, aí dá para perceber. Exato. E esse foi o nosso dia. Essas fotos são minhas, né? Essa você agora fala de Honfleur, que é um porto, é uma cidade portuária importante, que inclusive foi daí que saíram os franceses que vieram para o Brasil, já que é na época de navegação dos franceses também, e de onde saiu quem fundou a Nova França, a cidade de Quebec, no Canadá. É verdade. O resto aí você. É verdade. Tem até uma placa em homenagem. Né? A Estela está aí também, né? Está ali no carrossel. Ali. As pinturas de Monet, já passamos pelas praias do dia. Já. Deixa aí agora. No final da tarde que nós fizemos as abadias, ainda tivemos essa experiência incrível nesse Château d'Ételin,
que é de uma família, que foi vendida para uma família no século... Ele é de 1494, porém, depois, de 1700, foi vendido para uma família. E eles estão até hoje. Tanto que Baudier, o próprio proprietário, nos recebeu. E é uma redondeza, um ambiente lindo. E eles, para poder hoje sustentar o chateau, que é óbvio que com aqueles arredores enormes, com plantação de maçã, etc., eles, para prover isso, eles tiveram que começar a levar grupos. Mas eles fazem aquilo com muito amor também. Você vê um ambiente aí que nós estamos aí muito confortavelmente sentadas à beira da lareira. Isso. Tem aqui uma vista para a janela para você ver a redondeza, né, as redondezas, e tem também uma capela que não apareceu, que o Chateau tem uma capela lindíssima, com vitrais belíssimos também. Ali a gente teve uma degustação de calvados, que sabe que é o licor, né? Aquele licor, licor de maçã. Cidra tirada da maçã, né? Que é destilado, né? Fermentado e destilado. Uma delícia. É o original dessa região, né? É. E teve, um violino também aí nesse ambiente. Ai, que delícia. Que delícia. Essa experiência. Isso ele chamava meio de um happy hour para o nosso jantar depois, lá no navio. No navio. Então, cada hora você é surpreendido positivamente com essas experiências lindas. Me diz uma coisa. Não estou te ouvindo, Ricardo. Diz uma coisa para mim. Eu tô vendo as suas fotos com os dias bonitos, mas, de qualquer forma, vocês também estão agasalhadas. Quando é que vocês foram? Nós fomos em abril. Chegamos, o cruzeiro começou 21 e terminou 28 de abril. Era uma época que é primavera, mas ainda estava assim meio friozinho, mas os dias lindos, exceto, sabe que dia? Olha aí. No dia D, aquilo foi para até a sensação do dia D mesmo, que aí tinha chuva. Estava assim. O restante foi tudo assim, uma maravilha. Vamos para frente agora? Vamos. Vamos para Vernon. Aí nós tínhamos as opções, eu chamei da cereja do bolo, né? O dia estava lindo e nós fomos visitar a casa de Monet. Que é essa foto aí. O Monet, ele foi dos impressionistas um dos que teve mais sucesso e de ter uma vida confortável, né? Sem precisar, porque o caso do Van Gogh, por exemplo, ele vendeu um quadro, né, vivo. E já o Monet, não. O Monet, ele teve uma vida super confortável, morava numa casa aí maravilhosa, que a gente entrou, passou por tudo. Você sabe que ele enviuvou muito cedo, e ele, curiosamente, uma curiosidade, ele casou com a esposa de um comprador dos quadros dele, numa época que ele estava meio mal. Esse comprador comprou muitos quadros, depois morreu, e ele casou com a viúva. Então, ele vendeu os quadros e ainda levou a viúva, já pensou? Olha. Não, olha, essa experiência da casa de Monet, esses jardins, é pena, eu mandei tanta foto, se pudesse mostrar todas. Efetivamente, você se sente, em alguns momentos, dentro de um quadro de Monet. A sensação que você tem é essa. Aqui é o jardim japonês, né? Essa foto do lado direito. Meu Deus, essa parte do jardim japonês também é uma coisa incrível. Você fica hora ali andando pelo jardim, divagando, e senta, e é um momento de introspecção também e de beleza. E é fácil de entender como que ele se inspirou, né? Já pensou? Fora, obviamente, a aptidão natural dele, de seu pai, né, do impressionismo, mas com uma paisagem dessa, já digamos de passagem que é meio caminho andado, né? Concordo contigo. E olha que eu não estive... Olha isso. Eu estive lá no verão, né? Mas
Mesmo no verão, porque a primavera, obviamente, as cores estão mais vivas, né? Mas no verão também é impressionante. Porque eles fecham só no inverno, né? Só tem a casa aberta para visitação quando os jardins estão bonitos, porque é uma manutenção. E a variedade de flores que tem, eu que sou amante, eu já tive até floricultura, para mim encheu meus olhos. As papoulas eram variedades que eu nunca tinha visto. Era uma coisa incrível. É verdade. Não, e esse passeio pelos jardins é impressionante, né? É uma coisa que assim, transporta você para aquele momento que ele estava pintando, né? Dá a impressão que você vai encontrar com ele ali pintando um quadro, né? Não, e tem fotos que você tira, que eu mandei eu mandei várias fotos para a Gi. Eu tinha umas que eu falava, meu Deus, isso aí não é foto, isso é a pintura. É a pintura dele. É incrível a preciosidade, que mão talentosa, né? Que coisa incrível, como ele conseguia passar. Era impressionismo, mas no caso dele não era tão diferente do que você via no real, né? Porque a diferença do impressionismo é que são pinceladas, leves pinceladas, né? Contrário a classicista, que é uma coisa real, mas ele conseguia passar isso nas telas dele. É verdade, é verdade. Né? O famoso de hoje em dia, né? O pixel, vários pontinhos que faziam a imagem acontecer. Isso é fato. E aí aqui, na verdade, o navio para em Vernon, né? E aqui você teve uma experiência que você mandou um videozinho, eu vou colocar o videozinho para a gente dar uma olhada, tá bom? Não, o videozinho não é o Ricardo. O vídeo é a música. Você está falando da música? Exatamente. Não, a música não é, no Chateau. Você misturou aí, não. É mais para frente, então. Tá bom. Então vamos falar de Vernon, ou não vamos falar de Vernon? O Vernon é uma visita, nem chegamos a visitar. É só parada e já sai para os passeios. Que quando eu fiz, eu até caminhei um pouco. Então fala um pouco. Fiz um passeiozinho em Vernon. Mas, assim, é uma cidadinha muito engraçada, muito, muito charmosa, mas é pequenininha, né? Tem essa famosa casa aí sobre a ponte. E você passeia, tem uns canais também no centro da cidade, mas é bem pequena, é uma cidade muito pequena. É um vilarejo, né? É um vilarejo. Exatamente. Viu? Agora você tem razão. Vamos ver você tem um opcional no caso de Giverny, atrás, que você podia fazer o passeio de bike, viu? Também, né? Era o passeio à casa do Monet ou o passeio de bike guiado, que também pela região que você ia até o Jardim Botânico do século XIX. Isso é outra situação também interessante, que também oferece às companhias, e a CN, que não é diferente, as bicicletas a bordo à disposição, né? Pode ser elétricas também, né? Então muito é isso. Agora vamos para... Então, o que nós fizemos no final do dia? Mas já está em Paris? Já está em Paris, querida. Não. E lá, volta para trás, por favor. Acho que não sei o que aconteceu com esses... Tem o filme, tem as duas fotos do Chateau La Roche-Guyon, que foi onde teve o concerto. Eu não vi o Chateau aqui não, querida. Será que você não está com a Gi não está vendo aí, ouvindo? Mas assim... Ela colocou. Vamos Ela ter que colocou pular. uma foto que nós estávamos com a diretora de cruzeiros, a Mandy, uma simpatia. A gente estava exatamente indo para o Chateau Rocher-Guyon.
Estou lembrado dessa foto, mas ela não está nessa apresentação que eu tenho aqui. Bom, então vamos para o filminho, então. Vamos lá. Porque nesse Château, La Roche-Guyon, que é um castelo medieval, muito lindo, a gente foi ver um concerto no final do dia, antes do jantar também a bordo. A gente caminhou um pouco do navio, até o Château, e aí teve essa apresentação para nós com músicos locais, que era um quarteto. Então, aí nós estamos vamos para o 7º dia, que aí sim é Paris. Espera aí, vamos chegar lá. Deixa eu chegar em Paris. Paris. Voltando a Paris. Nossa querida Paris. Bah! Eu tô que nem gaúcho. Bah! É demais. Então, aí nós temos... alguns opcionais aqui, né? A gente passa o dia em Paris, então você tem 3 opcionais, tá? Tá. Você que fala... Darina, quando você fala opcional, no caso da Scenic, não é que você paga um extra. Não, é free choice. São passeios free. 3 escolhas para fazer naquele mesmo dia. Não dá para você não vai fazer os 3, você tem que escolher um dos 3. Mas está incluído. Ótimo. Um deles é o Tour Vicomte. Esse é a visita guiada ao Castelo Le Vicomte, né? Que sabe que foi o ministro das Finanças do Luís XIV que mandou construir esse palácio. Então, imagine como o homem era abastado, né? E depois que ele foi preso, o Luís XIV se inspirou nele para fazer o Palácio de Versalhes. É verdade. Efetivamente é uma beleza de castelo, né? Também vale a pena. E aí a outra opção que tinha, porque era tudo pela manhã, tá? Que esse castelo fica a uns 50 quilômetros de Paris. Você teria a opção de fazer um shopping com o chefe, visitando o mercado local e fazendo degustação. Se você fizesse uma degustação em Honfleur, não faria em Paris. Se não tivesse a degustação em Honfleur, faria de Paris, tá? Isso varia, tá? Mas é uma boa opção para quem gosta muito de gastronomia, tal, é uma experiência. Ou, se não, a terceira opção seria Paris com um parisiense. Você pega um guia parisiense, por cerca de 2 horas, você faz um tour, um walking tour, com ele pelos pontos principais da cidade e com aquelas coisas engraçadas que eles contam de coisas regionais, né? Então, sim, também vale a pena. E depois o resto do dia é livre. Você pode voltar para o navio, almoçar, e depois o resto do dia livre, ou senão já fica para as refeições, para dentro do navio, para aproveitar o restante do navio, que vale a pena, obviamente, tá? Em nenhum momento nós falamos de aproveitar o navio, das massagens, o cabeleireiro, né? Tem muita coisa que dá para fazer a bordo também. Tem muita coisa que dá para fazer a bordo, também tem atração pós-jantar, né? Exatamente, assim.
Tinha um DJ, um pianista, cantor maravilhoso, David, que era um americano, que era polivalente e uma simpatia. Quando não tinha nenhuma atração local, como que nós fizemos, né, fomos antes, tinha então, mas toda noite tinha o David, ou ele tocando piano e cantando, e aí no intervalo colocava music disc lá, né? E muita gente entrava ali no clima, mas a maioria já ia para a cabine porque já queria aproveitar o dia seguinte, curtir um pouco, descansar um pouco para o dia seguinte estar podendo fazer essas visitas lindas que a gente fez. Porque também tem uma outra característica, né? Eu espero que a audiência tenha conseguido entender isso, né? Porque tem muita gente que fala que o cruzeiro fluvial ele é meio monótono, meio parado. Engano, ledo engano, né? Engano. Começa cedo, né? O personal já está fazendo aula de yoga às 6 horas da manhã, já fazendo spinning, o café da manhã já desde as 7 já está servido, às 8h30 já sai para o tour, né? Mas quanto a essa coisa do café da manhã, também o que é bom é que não tem aquele horário tão fixo, sabe, como nos navios marítimos. Você tem, eles deixam opções, sabe, para o passageiro que não quer ir no passeio, quer aproveitar o navio, pode aproveitar que ele vai ter opção do que comer, entende? A todo tempo. No River Café ele tem essa opção. A gente nem falou dos restaurantes, né? Tem o Crystal Dining, tem o Le Table River, que é aquele das 5 degustações gastronômica. Menus com as harmonizações de vinhos, e tem a experiência do L'Amour, que esse é agendado, porque para poder todo mundo ir ter essa experiência nesse restaurante também. Olha, monotonia ninguém vai ter nesse navio, mesmo. Você que é muito liberal para o passageiro fazer aquilo que ele quer fazer, quando ele quer fazer. E quando ele não quer fazer nada, ele também pode. Ele pode não fazer nada, ele pode fazer as excursões e sem se preocupar em locomoção, em que horas onde ele vai almoçar, tal, porque sempre volta para almoçar no barco, ou tem um almoço. Outra coisa importante para as excursões, que eu também esqueci de falar, seria o earphone. Lá eles têm um aparelho, que é o tailor-made, lá, o Taylor, né? Audio Guide. Desculpe? Chama Audio Guide. Você tem o recurso de pegar na recepção, mas você pode também abaixar o aplicativo no teu iPhone e usar o teu iPhone, que você vai ter o contato com o guia na mesma hora. Onde você está te dá muita mobilidade, é uma maravilha. Olha, é tudo perfeito. Eu amei a experiência. E agora falta... Outra coisa que em Paris é interessante, para quem é amante do Monet, é o Marmottan Monet, que é um museu do Monet, que foi o Marmottan, um nobre que deu a casa, e o filho do Monet quis colocar o nome dele também, tem o Marmottan Monet, que é no bairro de 16e. Estou falando correto? 16e, corretíssimo. É lá que você vai ver a maior parte da obra de Monet nesse museu. Fica aqui essa dica para quem ama, então, o impressionismo. Então, querida Dalina, minha amiga, nós estamos chegando ao final. E o nosso memorial? Eu preciso agradecer, porque você vai finalizar com o nosso memorial, né? Então, eu quero agradecer a audiência, agradecer você por estar aqui compartilhando com a gente essa tua experiência incrível, né? E dizer que espero que você conte mais experiências para nós no futuro, tá? Breve, no futuro breve. Olha ali, ó, viu ali atrás? Aquele quadro atrás de mim? Estou vendo. É da Bretanha. Então.
viu? França, respiramos França hoje. Hoje. Mas olha, espero que tenham gostado. Eu falei aquilo que eu senti, né, na minha viagem, que foi extremamente gratificante fazer essa viagem, e eu espero que os agentes possam passar um pouco do que eu passei para os passageiros que, bom, não tem o que falar da França, vai ser sucesso, não é? E pela Seine, que ainda então, muito mais, ou por qualquer outro fluvial, obviamente, também, né, das nossas marcas. Sem sombra de dúvida. Esse memorial é do Anne-Laure Bannon, que foi feito na comemoração dos 60 anos do fim da guerra, nem do fim da guerra, do dia D, né? Dia D, né? Então, o que eu acho que a mensagem dessa obra é toda de aço, em 3 conjuntos, é um conjunto com 3 peças de aço. A primeira asa, Wings of Hope. Eu quero passar isso para as pessoas, para esse momento que a gente tem passado agora. Eu acho que são mensagens que vão bem de encontro, para que o espírito que conduziu esses homens em 6 de junho de 44 continue nos inspirando, lembrando-nos que juntos é sempre possível mudar o futuro. Acho que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo hoje. Vamos, então, para o segundo, a conquista da liberdade. De modo que o exemplo daqueles que se levantaram contra as barbáries nos ajude a permanecer fortes contra todas as formas de desumanidade que a gente tem visto tanto hoje em dia. Vamos para o terceiro piece. Wings of Fraternity. Para que a onda de fraternidade sempre lembre a nossa responsabilidade para com os outros, bem como com nós mesmos. Em 6 de junho de 44, esses homens eram mais do que soldados, eram nossos irmãos. Então, é com esse espírito que nós vamos superar tudo isso que a gente está passando aí, e daqui a pouco nós vamos estar todos prontos, de malas prontas, para viver essa experiência maravilhosa que é viajar nos cruzeiros fluviais. E essa é a minha mensagem. Eu agradeço muito a todos que vieram aqui nos ouvir hoje e que tenham gostado. E até a próxima. Dalila, muito obrigado. Eu também agradeço a você e a audiência novamente. Espero que a gente tenha contribuído aí bastante para a inspiração geral da nossa audiência. E, bom, sorte para todo mundo, que todo mundo fique saudável em casa e em paz, tá? Isso aí. Muito obrigado. De novo, um beijo, Ida. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Tchau. Tchau. Vele Representações, experiências e conexões ao redor do mundo.